Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto de quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, te damos graças, meu Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos em tua casa, unidos, meu Senhor eterno, ainda que distantes fisicamente, mas em um só propósito, que é te louvar e te adorar, meu Senhor eterno, pela beleza da tua santidade. Convidamos o teu Santo Espírito aqui neste lugar. Pai, conduza este pequeno culto pelo teu poder, pela tua vontade soberana. Ser presente em nosso meio, em nome de Jesus. Leamos Salmo, capítulo de número 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Louvemos ao eterno nosso Deus. Cumprimento os irmãos que apareceu, amém? Louvemos ao Senhor, amém? Com hinos de louvor, graça, gratidão, porque o nosso Deus, Ele permanece conosco. O Senhor, nosso Deus, Ele ainda está no nosso meio. Embora distantes, o Senhor está conosco. Ele nos guia, Ele nos traz paz, amém? E nós somos bem-aventurados pelo Senhor, porque nosso Deus, Ele nos tem proporcionado de estar ante a sua presença, a sua casa, louvando e ministrando ao seu nome, amém? Louvamos ao Senhor com o hino 232 da nossa época cristã, amém? Porque o nosso Senhor, Ele é digno, bom. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam ao jamais poderão discriminadas ser por mim. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande digno e favor me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veraz prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Glória a Deus. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais, quero sempre aqui fazer o seu querer.
Tenho amado o Salvador e possuo o seu amor. Gozarei eternamente no prazer. Cantemos aleluia, jubilosos com poder. Bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Glória, amém? Nosso Deus, Ele é bom, amém? E em meio aos momentos de caos e desolação, Ele nos torna dignos, Ele nos faz bem-aventurados. O nosso Deus, o Senhor. Vamos louvar também o Senhor, com o hino 526 da nossa harpa cristã, porque o Senhor, Ele permanece grande, o Senhor, Ele permanece fiel, o Senhor, Ele permanece justo. Passaram os céus e a terra, mas Ele continua e permanece grande. Nós vemos os sinais e testemunhos. O mundo não crê, mas nós cremos que o nosso Deus, Ele permanece grande e tudo não sai do controle das suas mãos. Então vemos ao grande e poderoso e magnífico Deus a qual nós servimos. Amém? Amen.
oração. Nós sabemos que os dias são maus. A tribulação prova por todo lugar onde nós olhamos, todo lugar a qual nós vemos, nós ouvimos pessoas fazendo menção de tribulações, dores, aflições. Amém? Isso não somente são os da casa do Senhor, não são tão somente os de fora, mas aqueles que estão dentro da casa do Senhor também estão passando por lutas, por aflições. E nós devemos ter compaixão, misericórdia, graça, como Cristo teve. Iremos entrar agora num momento de oração pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos os membros da casa de Deus, pela a nossa região, pelo nosso Brasil. Amém? Para que o Senhor venha entrar com providência, com sua mão forte, braço estendido, que o Senhor venha intervir na vida dos seus fiéis, na vida dos seus santos, na vida dos seus filhos. Amém? Se coloque agora na presença do Senhor. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai santo, nosso Deus de misericórdia e graça, Pai, rogamos a Ti, meu Senhor, que o Senhor venha intervir, meu Pai, na causa dos Teus filhos, que nos assiste, ó Pai eterno, e na causa daqueles, ó Pai eterno, que os Teus filhos estão pensando, ó Pai, nesse momento de oração. Eu peço agora, meu Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito, onde nossa voz não alcança, onde nossos ouvidos não ouvem, onde nossos olhos não veem, a Tua mão, ó Pai, venha alcançar. Porque não se ouviu, ó Pai eterno, desde o início da terra, nem dentre os povos, um Deus como nosso Deus, a qual nós buscamos, Ele está. Não ouvimos, ó Pai, nem nos céus, nem na terra, outro semelhante a Ti, meu Senhor. Por isso rogamos e pedimos, meu Senhor, meu Senhor, com cura, com providência. Queremos ver as Tuas maravilhas, ó Pai, porque na palavra diz que o nome dele será conselheiro e maravilhoso, ó Pai. Maravilhoso. Queremos ver as Tuas maravilhas, ó Pai. Senhor, dá provisão e sustento aos que estão passando por um momento de necessidade, ó Pai, nessa crise, ó meu Senhor, que ocorreu. Pai eterno, traz saúde e segurança, Pai, aos desesperados, aos aflitos, meu Senhor, aqueles que estão em pânico, ó Pai, pelaquilo que a mídia bombardeia em nossas mentes, Senhor. Que o Senhor venha trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Deus. Pai, nós te pedimos, tão somente com a Tua mão e a Tua palavra, conforta-nos, ó Deus, debaixo da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ainda que as palavras falhem dos homens, mas a Tua palavra permanecerá, e ela se fez carne, e o nome dela é Jesus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós rogamos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Agora iremos ouvir a pregação da palavra do Senhor, a mensagem a qual o Senhor trouxe para nós nessa noite. Amém? Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. E nos diz assim a santa palavra de Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado,
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. O tema hoje que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é esta grande aliança, este grande pacto da graça que Deus estabeleceu com a raça humana lá atrás no passado, lá na queda de Adão. E aqui no texto diz que Jesus ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo e manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, vai falar sobre o livro da vida, aqueles que foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, mostra que o grande amor de Deus, sabendo da queda de Adão, Deus já prepara um Salvador, mas estabelece um pacto da graça ali com Adão, mesmo na sua queda, demonstrando que Deus não pode ser pego desprevenido pelo homem, mas ele tem um amor muito grande pelas suas criaturas. O pacto da graça, então, ele começa com Adão, assim que o pecado dá origem à queda. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver esse enunciado do poderoso. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Geralmente, quando nós lemos a palavra, nós olhamos da perspectiva do homem do século XX, do século XXI. Então, nós olhamos ali a grande promessa feita ao gênero humano. Só que muitas das promessas feitas e algumas profecias, elas não foram tão distantes de séculos em séculos. Ela tinha que dizer alguma coisa para quem estava recebendo. Então, esta palavra para Adão não teria sentido para ele se fosse somente para os nossos ouvidos. Para ter sentido para Adão, essa palavra que foi dita a Adão era uma oferta de salvação que Deus estava dando a Adão ali naquele momento. Embora a palavra seja para nós, se refira a Cristo que viria no futuro, para Adão naquele momento é como se Deus estivesse dizendo para Adão: Adão, eu te perdoo pelo pecado que você cometeu. E aqui eu estou oferecendo a você o perdão e um caminho para os céus. Porque caso contrário não teria sentido nenhum para o primeiro homem ouvir essas palavras do Todo-Poderoso. Então, ao cometer o seu pecado ali, vamos entender que quando Deus profere essas palavras aqui a Adão e Eva, ali a oferta da graça, é porque nos seus corações já reside o arrependimento. E este evangelho da salvação, costumamos colocar que isso aí é um privilégio da igreja, que vem no Novo Testamento oferecido a todos, e que as pessoas do Antigo Testamento não tinham conhecimento disso, como se Deus, durante 3.000 anos, guardasse as pessoas na ignorância e não abrisse as portas do céu para ninguém, mantivesse as portas do céu trancadas, 7 chaves, e só fosse dar as chaves 3.000 anos, 4.000 anos depois. Não é assim. Isso aí não faz parte do ser de Deus. Quem estuda teologia vai estudar os atributos divinos, vai estudar o ser de Deus, vai ver que isso não corresponde ao amor de Deus, não faz parte do ser de Deus. O que corresponde ao amor de Deus é que o evangelho da salvação, que foi anunciado em Cristo, ele foi anunciado antes de Cristo, lá no passado. A palavra de Deus vai nos colocar que essa oferta do evangelho, ela foi oferecida nos 2 testamentos. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, a promessa foi feita ali a Abraão. Em Tiago capítulo 2, versículo 23, havia a prova da salvação de Abraão. Abraão foi salvo. Jesus fala que viriam as pessoas de várias nações para sentar com Abraão, Isaac e Jacó à mesa. Eles não sentariam no lugar de condenação.
E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. E nós também somos justificados, pois mediante a fé em Jesus Cristo. Abraão foi justificado lá no Antigo Testamento. Ele foi justificado na sua jornada, ele creu na palavra, isso lhe foi imputado por justiça. Vemos a salvação de Deus sendo manifestada já ali no Primeiro Testamento, no Antigo Concerto. Haja vista que a divisão de Primeiro e Novo Testamento não podemos colocar como uma divisão inspirada. O homem, ele separa em duas partes a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em nenhum lugar o Espírito Santo manda colocar Antigo e Novo. Isso é uma divisão humana que nos facilita a poder achar os livros e nos facilita a estudar o livro. Mas não podemos colocar a divisão como inspirada. Então, podemos colocar então o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, ou esquecer a divisão de testamentos e seguirmos somente o tema dos livros bíblicos, ou o título dos livros bíblicos. Mas vemos a manifestação de Deus lá já em Abraão, a manifestação da salvação lá em Abraão, o Deus da salvação. O Deus que abre as portas do céu. Já não abandonou o seu povo ou o homem que ele criou a seu próprio destino, aos seus próprios pensamentos, mas manifestou a sua palavra e as suas leis já no passado, fazendo todos trilharem o caminho correto para quando chegasse na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, que ele enviaria o seu Filho. E aqueles que o aceitaram lá atrás foram justificados, justificados pelo sangue que Jesus iria verter ali na cruz do Calvário. Eles não foram perdidos, eles não desceram ao inferno, eles não ficaram aguardando numa sala de espera para poder entrar nos céus. E tudo isso é falado, mas isso não está na Bíblia Sagrada. Isso não está na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus não fala dessa forma. Nós falamos, aprendemos, muitas das vezes em escola dominical, que os patriarcas ou os santos do Antigo Testamento aguardavam em algum lugar reservado a manifestação de Cristo, para que depois que Jesus viesse, eles pudessem entrar nos céus juntamente com Cristo Jesus. Mas isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Isso faz parte somente de especulações. O que está na palavra de Deus é que Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. É um tzadik, é um justo, é santo. A palavra de Deus nos diz que os sacerdotes eram santos. Quando tem a rebelião de Coré, Datã e Abirão, fala dos filhos de Coré que se apresentaram, que os incensários que se apresentaram, e fala que a congregação do Senhor era santa. Então não tem como os santos serem perdidos. Ou é santo e é salvo, ou não é santo e é perdido. Se toda a congregação é santa, se os filhos de Levi eram santos, eles eram salvos. Louvado seja o eterno nosso Deus. Pode parecer uma palavra um pouco estranha a muitos ouvidos que querem pegar e dividir a Bíblia não em dois testamentos. O que se faz é querer dividir a Bíblia em dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, um Deus que aprisiona, escraviza e coloca uma lei pesada que ninguém consegue carregar para poder condenar todos ao inferno. E um Deus do Novo Testamento que vem libertar do Deus do Velho Testamento e dar uma oferta de salvação, de graça e misericórdia. É o que muitos fazem. Não estão pregando dois testamentos, estão pregando dois deuses. O que chega a beirar a blasfêmia. Porque é um só Deus, o Deus de amor, que manifesta a salvação em Cristo Jesus. Ele manifesta o seu amor e a sua salvação desde o livro de Gênesis. E vai caminhando, mesmo o seu justiça e juízo como vem, são uma prova do seu gigantesco e precioso amor. Terminando lá no livro do Apocalipse, que é o grande amor de Deus derramado para a purificação de uma terra que não consegue mais caminhar ao lado de Deus, para que os santos possam viver numa terra purificada e limpa. E antes que possam questionar e dizer como um Deus de amor vai fazer tanto castigo e juízo para as pessoas, eu digo que os seres humanos que são falhos no seu amor jamais deixariam os seus filhos habitarem com aquelas pessoas que são prejudiciais ao seu caráter, à sua índole e à sua moral. Fariam o possível para separar os seus filhos dessas pessoas e colocar os seus filhos para habitar num lugar onde só houvesse gente de bom caráter, de boa índole. E por que Deus faria de uma forma diferente? Deus purifica a terra para poder tirar o mal. Aqueles que abraçam o mal, não querem se afastar do mal, vão perecer juntamente com o mal. Mas aqueles que querem a verdadeira vida que provém de Cristo, vão abraçar a vida.
como ensinam os antigos pastores, meu antigo pastor ensinava, o inferno não foi criado para os salvos, o inferno não foi criado para o homem vai lá porque quer. Foi criado para a condenação do grande rebelde que se rebelou lá nos céus e caiu com uma parte dos anjos eleitos. Foi criado para ele. Os homens querem fazer companhia para ele e vão lá porque querem, mas não foi criado para o homem. Deus criou esta terra para ser habitada pelos seus filhos. E deu esta palavra de evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, não somente boas novas. O evangelho era um anúncio que se dava quando nascia um filho de um imperador, um filho de um rei, e saiu anunciando esse evangelho, ou seja, o nascimento de um novo rei. O Jesus que era o desejado de todas as nações, que as nações da terra aspiravam, esperavam a chegada de alguém que viesse trazer uma nova moralidade, viesse trazer vida às nações. Vamos ver isso escrito até mesmo nos antigos romanos, lá nos seus escritos, essa ânsia, essa espera. E alguns, eles sabiam que viriam dentre os judeus. Por quê? Porque o judeu era um povo ético, um povo moral, que tinha um padrão de vida diferente do povo grego e do povo romano. Então eles aguardavam que esse grande libertador, ele viria lá do meio dos judeus. Jesus veio no tempo certo. O evangelho é isso, esse anúncio. Nasceu o Salvador, nasceu o Rei. Nasceu a salvação, a justificação. E esse evangelho extraordinário, ele foi um privilégio que foi concedido a Abraão, mas não somente a Abraão. A igreja do Antigo Testamento, ela tinha o mesmo privilégio. Hebreus capítulo 4, versículo 2. O fato de muitos não terem desfrutado deste privilégio não anula ele. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Muitos rejeitaram a palavra, mas outros aceitaram ela. Nós vamos encontrar, antes de aceitar, o profeta Malaquias, o profeta Zacarias, o profeta Isaías. Nós vamos encontrar Davi, o grande Davi. E eu calculo que ninguém vai condenar Davi ou os profetas ao inferno, dizer que eles morreram sem salvação e sem Deus. Vamos encontrar Josias, o grande reformador Josias, e tantos outros nomes, heróis da fé na Bíblia Sagrada, que abraçaram essa palavra, creram nessa palavra, se envolveram com essa palavra, conheceram a Cristo de uma outra forma, com outro nome, mas tiveram o seu encontro com Jesus Cristo ali nas páginas do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Assim, na dispensação do Antigo Testamento, Cristo foi proclamado e oferecido no Evangelho que foi pregado a eles. Todos foram obrigados a crer em Cristo para a justificação. Pastor, mas como é que eles foram crer em Cristo se Jesus não tinha vindo ainda? Jesus já caminhava no meio do povo. Jesus já caminhava no meio do povo. Aparece a Moisés ali na sarça ardente, quando diz que o anjo do Senhor estava ali na sarça, e esse anjo diz para Moisés: diga ao meu povo de Israel que está no Egito. E quando perguntarem quem mandou, diga: eu sou, me enviou a voz. Esse anjo diz que é o próprio Deus. É Cristo Jesus falando com Moisés ali na sarça. Na tenda do tabernáculo, a palavra de Deus diz que Moisés falava com o Senhor face a face. Mas lá no Evangelho diz que ninguém jamais viu a Deus. Então Moisés não falava com o Pai Todo-Poderoso, ele falava com Cristo na tenda da reunião. Havia um conhecimento de Jesus intrincado ali. O povo vivia unido a Cristo, reconhecia Jesus por um outro nome, com uma outra manifestação, mas conheciam Jesus ali. Deus fala com Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Novamente eu digo, ninguém jamais viu a Deus. Quem fala com Abraão ali, então, se ninguém jamais viu a Deus, é aquele que diz: quem vê a mim, meu Pai. Glória a Deus. Jesus fala com Abraão ali, diz que Abraão conversou com Deus. Creram em Jesus. Jesus andava no meio do povo. O seu sacrifício não tinha vindo ainda, mas eles criam na expectativa, na esperança daquilo que viria. Eles aceitaram por um pagamento que seria feito ainda por sua salvação. Então Moisés, ele conheceu a Cristo, creu em Cristo, estimava Cristo e tinha as promessas em vista através de Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e versículo 26. Pela fé, Moisés, a qual já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
porquanto considerou próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. É o opróbrio de Cristo, assim que o escritor de Hebreus coloca. Então o escritor de Hebreus ele coloca assim: Moisés teve um relacionamento com Cristo. Ele não viveu divorciado de Cristo, ele teve um relacionamento com Cristo. O povo hebreu, ele teve o seu relacionamento com Cristo. O nome Jesus vai aparecer sim, lá em Mateus. A partir de Mateus vai vir o nome da encarnação de Jesus. Mas Jesus existia antes desse nome ser dado a ele. Jesus já existia lá no princípio, quando João disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus ele existe no princípio antes dos mundos serem criados. O nome Jesus ele vem em Mateus, mas antes de Mateus ele é conhecido por muitos outros nomes. Como Deus tem vários nomes que ele se apresenta na Bíblia, Jesus também tem várias manifestações em que ele apresenta na Bíblia. E em todas essas manifestações ele oferece salvação, perdão e amor. O povo que creu em Cristo, eles receberam em si aquilo que todo salvo tem. Nós vamos ver nas páginas lá do Antigo Testamento o que eles receberam que demonstra a salvação. Eles poderiam chamar a Deus de Pai. Existe a lenda que diz que o povo, antes de Jesus vir, eles não tinham o direito de chamar Deus de Pai, simplesmente tinham um relacionamento de Deus como um Senhor distante. Mas Jesus traz a intimidade e a paternidade. Mas Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso olheiro, e todos nós, obras da Tua mão. Então Isaías diz: Tu és o nosso Pai. Existe um relacionamento pai e filho ali nos profetas. Jeremias capítulo 3, versículo 4. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, Tu és o meu amigo da minha mocidade? Novamente, o relacionamento paterno, pai e filho. Deus se apresenta nas páginas das Escrituras Sagradas como o Pai por excelência. Nós somos seus filhos. Deus diz lá em Oséias, Israel menino, quando Israel era menino do Egito, chamei o meu filho. Existe esse relacionamento, essa paternidade. E se isso é a marca da salvação, então temos ali salvo. Temos nosso irmão Isaías e nosso irmão Jeremias. A marca do salvo, que é colocado também para a gente, que aparece também no primeiro concerto, é o perdão dos pecados. O salvo é aquele que tem os seus pecados perdoados. Porque os pecados são âncoras que nos prendem aqui nessa terra. Nós só conseguimos nos elevar para entrarmos nos céus a partir do momento que os nossos pecados eles são perdoados. Vamos colocar: Jesus perdoou os nossos pecados na cruz. Glória a Deus por isso. Realmente, sem o sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz do Calvário, nós não experimentaríamos o perdão dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus mostra, e o salmista proclamando o perdão dos pecados também. Salmo 65, verso 3. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões. Tu nos perdoas. Isso, tu nos perdoas. E o Salmo 32:5, em português arcaico, não é? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoas a iniquidade do meu pecado. Então Deus, ele aparece lá nos Salmos como o perdoador. É aquele que limpa as transgressões, perdoa a iniquidade e o pecado. É a manifestação da graça salvadora do Senhor, já ali com o salmista. Outra característica do salvo é a adoção de filhos. O salvo, ele é adotado à família de Deus.
adotado como filho, entra na família de Deus. Vamos ver lá em Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos 9, 4. Sobre os santos do primeiro conselho. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, e a lei, e o culto e as promessas. Isso, o apóstolo Paulo fala dos quais israelitas pertencem à adoção de filhos. Então, eles são filhos por adoção, como nós somos filhos por adoção. Veja bem que Paulo está colocando, antes de nos vestirmos com uma roupa antissemita e proclamarmos o apedrejamento do povo de Israel, vamos ver o que Paulo diz para os seus irmãos israelitas, a qual pertence à adoção de filhos. Paulo não diz, nós pertence e eles foram excluídos. Não, ao qual pertence a adoção de filhos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O mesmo espírito de fé. Herdamos o culto, herdamos as promessas, herdamos as escrituras, nós herdamos o que os antigos tinham, né, os judeus tinham. O apóstolo Paulo nos coloca como herdeiros dessa herança, herdamos a palavra, mas esta palavra, como disse, já se manifestava salva lá no princípio. O grande evangelho de Deus, ele que começa em Gênesis e passa por todas as páginas da Bíblia Sagrada. E outra característica do salvo também é entrar na felicidade eterna. Isso é característica de salvo. Porque eu sou salvo, não salvo dos problemas e dos espíritos malignos aqui nessa terra. Eu sou salvo da morte eterna. Eu sou salvo da condenação. A palavra sóter, que vai aparecer ali no grego, tem uma característica de algo que vai vir lá no fim dos tempos. Ela é escatológica. Então, nós somos salvos, não somente salvos aqui deste mundo. Nós somos salvos para vivermos na eternidade. E os santos também do primeiro concerto, eles tinham essa característica de salvação em si. Hebreus capítulo 11, versículo 10 e versículo 16. Capítulo 11, versículo 10 e versículo 16. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Exato. Veja, eles aspiravam a essa Jerusalém celestial. E Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles puros. Exatamente, como aqueles do passado foram. E isso nos dá a segurança do nosso Deus. O nosso Deus não é aquele que esquece alianças. O nosso Deus não é aquele que abandona o seu povo na ignorância. O nosso Deus não é aquele que fecha um hiato de tempo para que muitos venham morrer e perecer para depois se manifestar com a graça benevolente e salvadora. Não. O nosso Deus, ele tem um só modo de agir. O nosso Deus, ele é amor. E esse amor, ele tem que se manifestar desde o início da criação até os dias atuais. A grande certeza e confiança que nós temos é que o nosso Deus, ele não muda. O Deus que oferece a graça e a verdade em Jesus Cristo é o Deus que ofereceu a graça e a verdade em Moisés, em Abraão, em Isaac e Jacó. O Deus que falou com os patriarcas, que falou com os profetas, é o nosso Deus. Ele não falhou com eles, ele não vai falhar conosco. Ele os manteve dentro do círculo da sua promessa. Deus vai nos manter dentro do círculo da sua promessa. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Por isso cremos que toda a palavra de Deus ela é inspirada e pode nos corrigir, pode nos exortar. E toda a palavra de Deus pode nos mostrar o amor verdadeiro do Todo-Poderoso, do Deus a quem nós servimos. Algumas pessoas se escandalizam quando veem os sacrifícios do templo, os animais que são levados ali para o sacrifício. Outros, quando veem esses animais, eles percebem o grande amor do Salvador.
O grande plano da salvação sendo escrito no ritual do santuário. Alguns pegam os livros de Cantares de Salomão e ficam escandalizados quando lêem o livro de Cantares. Outros leem o livro de Cantares e ficam apaixonados por Jesus, porque vê toda a manifestação de Jesus, o amor de Jesus pela sua igreja, e o arrebatamento glorioso da igreja para morar nos céus com Cristo. É tudo uma questão de perspectiva, do modo de olhar. Quando nós tiramos os óculos que nos colocam, a lente que colocam diante dos nossos olhos para poder ler, e lemos a Bíblia exatamente naquilo que ela está escrita, nós percebemos o agir de Deus, o mesmo agir, o mesmo caminhar, o mesmo amor. É Deus traçando como um tapeceiro, né? A Bíblia como um gigantesco tapete, um tapeceiro colocando trama por trama, nó por nó, desenhando o grande plano da salvação. Nós vamos olhar naquele grande mosaico daquele tapete, nós vamos enxergar ali os traços que levam a Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, todo o traço de amor de Deus, começando em Gênesis e passando por toda aquela grande tapeçaria. E nos afastando um pouquinho mais, quando você está muito perto, você só vê os pontinhos. Quando você se afasta um pouco mais e vai ver o que aqueles pontinhos fazem, você vai ver escrito ali a palavra amor. Esse é o grande tema da Bíblia. O Deus que te ama. O Deus que esvaziou os céus da glória, entregou Jesus por sua vida. O Deus que quer te levar e te manter no caminho da salvação. Não somente levar aqueles que estão perdidos, mas principalmente manter aqueles que estão salvos. Alguns creem que o grande plano de Deus é salvar os perdidos. Glória a Deus, sim. Mas seria estranho Deus salvar os perdidos e abandonar eles à sua própria sorte. Então, o plano de Deus é salvar os perdidos e manter-os salvos. Que a graça de Jesus seja conosco. Estaremos encerrando nosso culto, nosso momento de adoração. Amém? Vamos agora fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, somos gratos por esta palavra, Pai, que o Senhor nos tem dado para a fortificação, ó Pai, do nosso espírito, de nossa alma. Senhor Jesus, nos nutre com a palavra do céu e faça que nenhuma delas se perca e cumpra a Tua palavra que diz: o Espírito os fará lembrar. Pai, guarda como um selo em nossos corações, Senhor, a Tua verdade das Tuas Escrituras. Agradecemos, ó Pai, por essa semana que passou e dá-nos abençoado término de semana. Glorifica o Teu nome. Glorifica Tu tão somente o Teu nome. E somos gratos a Ti. Nos abençoe para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Está encerrado.